Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra falar das minhas 8 leituras do mês de abril. Abril foi um mês de leituras maravilhosas que me envolveram, que me prenderam muito. E hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês, apesar do atraso, né, esse vídeo era pra ter saído na quarta passada, então me desculpem, por favor, mas é porque aconteceram coisas que não me permitiram gravar, ok? Chega de enrolação e vamos falar dos livros. Eu gosto sempre que possível de começar o meu mês com o pé direito, lendo um romance de época, e o escolhido da vez foi Uma Proposta e Nada Mais da Mary Balogh, que vai ser o primeiro livro do Clube de Sobreviventes, que está sendo lançado pela Arqueiro aqui no Brasil. O Clube de Sobreviventes é composto de 7 integrantes que foram muito marcados pela guerra, seja por batalhas física ou internamente, ou mesmo pelos efeitos que a guerra trouxe. Essas 7 pessoas costumam se reunir numa propriedade uma vez por ano, para juntos poderem se fortalecer para continuarem a vida e as batalhas diárias que ela nos proporciona. E nesse primeiro livro a gente vai ter a história de um dos sobreviventes, que é o Lord Tentram. O Hugo, ele ganhou esse título na guerra por ter lutado bravamente, título este que ele não faz questão nenhuma de ter. E ele carrega diversas cicatrizes emocionais devido às lembranças de batalha que ele tem. E da Gwendoline. A Gwendoline, ela é uma moça que sofreu muito no casamento também e que pretende continuar viúva porque todas aquelas lembranças, todos aqueles sentimentos conflitantes que ela tinha no decorrer do casamento não a fizeram bem. Um dia ela tá passeando numa praia e acaba se machucando e é resgatada pelo Lord Tentram. Eles acabam se envolvendo emocionalmente, claro, né, porque ele salva ela, só que ela não tem intenção nenhuma de se casar de novo e ele não tem intenção nenhuma de se casar com uma nobre porque ele sabe o que tudo aquilo implicaria na vida dele e acabaria praticamente com a paz dele, fora que ele acha que uma moça, por exemplo, da classe social da Gwendoline, não seria capaz de se adaptar à vida de um filho de um comerciante, que é o que ele pretende continuar sendo, mesmo com o título que ele ganhou na guerra. Então aqui a gente vai ter um romance muito mais maduro, muito mais adulto, onde o amor vai surgindo depois do respeito e depois da confiança, e eles vão aprendendo a se amar e a se respeitar muito antes de entrar no relacionamento, vão analisando o que implicaria estar no mundo, né, um do outro. Enfim, não é um romance de época avassalador como estamos acostumados, no entanto, é uma obra muito mais madura, muito bem escrita, muito envolvente, que vai nos trazer então esse romance que vai surgindo aos poucos, gradativamente, de uma forma muito natural e, claro, ainda vai nos trazer a história desse clube de sobreviventes que é fantástica e que só deixa a obra mais especial e única. Então, assim, recomendo muito, muito, muito essa leitura, gente, de verdade. Mal posso esperar pelo próximo volume da série. E a minha segunda leitura do mês foi Coragem, da Rose McGowan. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou muito de ler biografias, mas essa aqui eu fiquei muito interessada, porque a Rose McGowan, ela foi a primeira a denunciar os abusos sofridos pelo Harvey Weinstein, eu acho que é assim o nome dele, que é um dos diretores muito famosos de Hollywood. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, a biografia dela não começa falando sobre esses abusos sofridos nem nada assim. Ela vai contar a história da vida dela toda pra gente, uma vida marcada por abusos, por abandono, por uma falta de base familiar. Então, assim, é tudo muito interessante e é uma biografia que eu acho que todos deveriam ler, porque ela é extremamente empoderadora e ela aponta o dedo mesmo na ferida de várias coisas que estão erradas na nossa sociedade, que a gente às vezes fecha os olhos por medo ou até mesmo por facilidade, né, gente? Porque é muito mais fácil esconder o problema pra debaixo do tapete do que enfrentá-lo em sua fonte. E eu vou deixar a resenha, o link da minha resenha lá no blog aqui embaixo, que nela eu explico muito melhor e com muito mais detalhes sobre tudo o que essa biografia me ensinou e sobre todos os pontos em que ela tocou. Então não deixa de conferir, ok? E o terceiro livro lido no mês foi A Filha da Minha Mãe e Eu. Vou deixar a capa na tela aqui pra vocês. Eu li em e-book e vai trazer muito da relação familiar entre mãe e filha, entre Helena e Mariana, que não se entendem muito bem, elas têm uma relação conturbada, e a gente vai acompanhar toda a jornada das duas até elas se tornarem de fato mãe e filha. É um livro muito interessante, ele toca em diversos temas muito tabus, como aborto, como abandono, como o uso de drogas, e eu acho muito importante esse tipo de livro em uma época em que as relações familiares estão meio perdidas. Só tem uma ressalva em relação a esse livro que me fez tirar 1,5 estrelas, que foi uma cena que tinha tudo para ser super bem abordada no livro e que foi bem jogada e que me incomodou muito, que parece que a autora colocou aquela cena lá mais para causar do que para abordar a temática. No entanto, é um livro muito bom, como eu disse, em tempos de relações familiares meio questionáveis. É um livro interessante e bem necessário até, se você for parar pra pensar a respeito.
E a minha terceira leitura do mês foi, na verdade, uma releitura sobre a qual eu já falei com vocês, que foi Outlander, O Resgate no Mar. Agora eu li esse livro em formato físico, que foi enviado pela editora. Como eu falei dessa história há pouco tempo com vocês, eu não quero ficar repetitiva, eu vou deixar só aqui nos cards, mas eu quero ressaltar, né, o quanto eu gostei da leitura, o quanto eu achei muito melhor eles tirarem o Jaime do pedestal e deixarem ele mais humano para nós leitoras. Amei o reencontro, os recomeços, as aventuras, as furadas que os dois se metem, o romance entre eles está cada vez mais intenso e mais bonito, e a forma como eles lidam também com todas as diferenças de época é fantástico. Então, assim, gente, leiam Outlander de verdade. Eu vou deixar a resenha desse livro aqui também, dos dois primeiros, aqui embaixo no box de informações. Eu espero muito que vocês leiam, que deem uma chance e que gostem, porque, gente, eu sou apaixonada pelos livros da Diana Gabaldon, de verdade. Logo depois eu li Ainda Sou Eu, da Jojo Moyes. Vou deixar aqui nos cards que tem vídeo só falando sobre ele, então não vou ser muito repetitiva, só acho que vale a pena ressaltar que eu amei o desfecho dado pra Lo. Eu achei super necessária essa continuação depois do segundo livro e ela mexeu muito comigo, com meus sentimentos. Ela realmente foi bem especial e eu acho que todos vocês deveriam ler, então deem uma chance ao desfecho da história da Lo, ainda que vocês não tenham gostado muito do segundo livro, vale a pena, de verdade. Logo depois eu li o clássico russo Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. E, gente, pra quem me acompanha no Instagram sabe que foi um parto terminar de ler este livro, mas eu vou explicar pra vocês. Aqui a gente vai ter a história do Raskolnikov, um jovem pobre perambulando pelas ruas de São Petersburgo em uma época extremamente conturbada da política russa, onde ele, baseado em uma teoria sobre alguns terem mais direito de cometer crimes que outros não serem punidos. Eu não vou explicar bem, porque senão tiraria, inclusive, um dos impactos de um dos capítulos que eu mais gostei do livro. Ele acaba cometendo um crime e esse livro é justamente dividido entre duas partes, entre o crime e o castigo. O crime não é lá muito bem pensado, ele faz uma confusão danada, e o castigo, na maior parte do livro aqui, tá justamente na consciência dele, não no castigo físico em si. É uma obra muito interessante, muito engrandecedora, ela é repleta de questionamentos atemporais, ela vai fazer o leitor refletir muito, sim. Entretanto, ela tem alguns pontos meio cansativos e enfadonhos devido ao castigo mental que o Raskolnikov está sofrendo no crime que ele cometeu. E é uma obra que eu recomendo, sim, mas para você ler com calma, com a mente aberta. Vão ter alguns pontos que ela vai ser, sim, cansativa, não é algo para você devorar, pra você enfiar o carro na frente dos bois, entendeu? Então leiam com calma, reflitam sobre a obra, parem, repensem, façam que nem eu se quiserem, leiam um tomo, parem um pouco, respira, reflita e volta. Porque vale muito a pena, sim, a leitura, só não é algo para você ler, tipo, num tiro, numa sentada, porque você perde muito do conteúdo que ela traz pra você. Então, recomendado com algumas ressalvas, né? Caso você não goste muito de leituras cansativas, pense um pouquinho antes de ler, ok? Enfim, é um livro muito interessante, sim, eu gostei muito, acrescentou muito a mim como leitora e eu recomendo a vocês, dei 4 estrelas. Logo depois eu li Assim Como És, vou deixar a capa do e-book aqui também, que é um conto de época super bonitinho que está disponível no Kindle Unlimited de uma autora nacional. A Rebecca, a personagem principal desse conto, ela é uma moça muito inteligente, muito doce, que seria uma moça perfeita para a temporada se não fosse por sua gagueira, que é vista como muitos como um defeito. Ela se sente bem acuada em um determinado momento por Harry, porque ele insiste que ela fale, enquanto a mãe a obriga a ficar calada para que ninguém perceba tão nitidamente sua gagueira, e ela tem um certo receio em relação a esse rapaz. Anos depois, quando eles já são adultos, eles se reencontram e ela tem um receio ali em relação a ele, mas ela vê a irmã se apaixonando por ele, querendo se casar com o rapaz, e eles vão ter toda essa convivência. Gente, é um romance de época super fofinho, não é nada surpreendente ou avassalador, mas é um romance de época que celebra as diferenças, então eu acho que vale a pena ler, ainda mais porque ele está de graça no Kindle Unlimited, então deem uma chance, ok? A autora escreve muito bem, a escrita dela é bem envolvente e é bem fofo, de verdade, eu gostei. E a minha última leitura do mês foi A Verdade sobre Amores e Duques, da Laura Ligur, que foi lançado pela Harlequin Books. Eu sou apaixonada na escrita dessa autora, esse aqui foi lançado recentemente. E, gente, vai ter vídeo só falando sobre ele no canal com direito a sorteio, spoiler. Mas, então eu não vou adentrar muito na história. E é um romance de época com um nobre e uma mulher à frente de sua época, que inclusive lidera um jornal e uma coluna sentimental que vai virar a vida desse nobre de cabeça para baixo, porque a mãe dele vai decidir seguir um dos conselhos dela e a família vai ficar desesperada.
E, gente, é fantástico, é maravilhoso. A Irene ela é uma personagem muito à frente de sua época, ela tá ali querendo lutar pelos direitos das mulheres em Londres, de poderem votar, de poderem construir sua própria vida sem que um homem fique mandando nelas o tempo todo. Ou seja, um romance de época maravilhoso e super envolvente, que eu acho que todos vocês deveriam conhecer, mas vocês vão saber mais sobre ele no meu vídeo. Isso aqui foi só pra aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês, ok? E bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, ainda que eu não tenha entrado muito no assunto de alguns livros, porque senão ia ficar meio cansativo, né, ficar falando dos mesmos livros eternamente aqui no canal. Como vocês puderam ver, foram leituras que me agradaram muito e que eu gostaria muito que vocês conhecessem também, então quando tiverem oportunidade, deem uma chance. Eu vou ficando por aqui, mas deixo 2 vídeos aqui do lado que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida, ok? Não esqueçam de curtir, de comentar, de dizerem se já leram algum desses, se tem interesse, se não tem, de me indicarem livros parecidos com esse aqui. Vamos conversar porque eu gosto muito dessa interação. Beijos e até o próximo vídeo!